Empoderadas está com a deusa Jéssica Martins, fotógrafa, mãe do José de 3 anos. Mas antes de eu conversar com a Jéssica, eu quero fazer um agradecimento ao pai Anselmo, da Casa Cacique de Aruanda, que ele deu um presente lindíssimo para as deusas, que está aqui, é a Mãe Terra. E a Mãe Terra, ela foi confeccionada pelo próprio pai Anselmo. Então, pai Anselmo, um beijo, eu amei o meu presente. O Deusas Empoderadas ficou mais rica, mais linda ainda com o seu presente, pai Anselmo. Muito, muito obrigada. Então, Jéssica, tu trabalha há 12 anos com fotografia. Isso. O que te motivou a empreender? Então, primeiro eu queria agradecer pelo convite, né, de estar aqui, de estar falando um pouquinho do meu trabalho. Agradecer também ao pai Anselmo por ter feito essa conexão entre a gente, que isso é muito importante, essas conexões que a gente vai fazer, essas trocas, né? E então, o que me motivou a empreender? É bem engraçado, porque não foi muito com esse pensamento de tipo, eu quero empreender. Eu comecei a fotografar com 17 anos. Com 15 anos, quando eu fiz 15 anos, eu ganhei uma câmera fotográfica de presente, que era aquelas câmeras que a gente tinha digital, botava pilha, uma câmera rosa até. E eu também jogava um jogo na internet, onde eu podia vestir meus bonequinhos e tal, e eu começava a fazer ensaio de fotos, que na verdade era tirar uma foto da tela do computador e postar na internet aquele meu personagem. Daí eu comecei a ver que eu tinha essa vontade de fazer alguma coisa relacionada à foto. Eu sempre tive muito essa referência também dentro de casa, porque o meu pai, ele tinha uma câmera de vídeo e ele gravava todas as festas de família, aniversário, essas coisas assim com a câmera dele. E quando ele ia fazer a parte de trabalhar na pós dessas gravações, o meu pai, ele empilhava listas telefônicas para colocar a câmera em cima, porque a gente não tinha tripé. E aí ele colava as fotos da pessoa, vamos supor, fez uns 15 anos, colava a foto na parede e ele filmava uma por uma para fazer a introdução desses vídeos. Então eu ajudava meu pai a fazer essas coisas quando eu era criança e adolescente. E aí ali perto dos meus 18 anos eu comecei, não, eu quero fazer um curso de fotografia, eu quero me aperfeiçoar nisso. Aí eu comprei um curso por um portal esses de ofertas, sabe? Que na época, tipo, tava no auge, assim, eu tinha 17 anos, eu nem sei que ano foi isso, 2011, por aí. E aí eu peguei e comprei esse curso, era um curso de 2 dias, eu não tinha noção nenhuma, não tinha uma câmera profissional, eu não entendia nada de iluminação, eu só tinha vontade de aprender. Aí eu fui, sem câmera nenhuma, cheguei lá, todo mundo tinha câmera, menos eu, e eu anotei tudo num caderninho. Aí eu falei pro meu pai, eu quero ser fotógrafa. A minha mãe tinha morrido fazia 1 ano e pouquinho, né? E eu falei pra ele, eu quero ser fotógrafa, tipo, eu preciso de ajuda. E meu pai não tinha condição de me dar uma câmera. Aí eu peguei e falei assim, eu quero ir em todos os estúdios da Zona Sul de Porto Alegre e eu quero pedir oportunidade pra alguém. E eu fui literalmente de porta em todos os estúdios da Zona Sul e falei, oi, meu nome é Jéssica, eu sou fotógrafa, eu fiz um curso de 2 dias, tinha 8 horas. E eu quero aprender, eu nunca peguei numa câmera DSLR, que na época são aquelas câmeras maiorzinhas, sabe? Eu nunca peguei na mão uma câmera dessa, mas eu quero ser fotógrafa. Daí teve várias pessoas que bateram a porta na minha cara, né? Disseram, a gente não tá precisando de assistente e tal. Até que eu cheguei num lugar, aqui na Zona Sul, ali na Otto Niemeyer, e eram 2 caras ali, tipo, mais velhos, assim, e eles tinham um estúdio e eles estavam abrindo a parte de estúdio. Eles faziam casamento, 15 anos, essas coisas. O Gilmar e o Ricardo. Sou muito grata a eles, assim, porque eles olharam pra mim e eu acho que eles pensaram, mano, essa menina, ela tá muito querendo mesmo pra fazer isso, né? Aí ele falou assim, volta aqui amanhã que eu vou ter um ensaio de 15 anos e eu vou pedir pra tu fazer assistência de luz. E ele tinha um estúdio com várias luzes, com fundo infinito. E ele falou, eu te pago 50 reais. E eu, tá. Aí eu, perfeito, dele, o que eu posso fazer? Quando eu tiver ensaio eu te chamo e tu faz assistência pra mim. Quando eu tiver evento eu te levo. Porque ele não tinha como me manter ali, sabe? Eles não tinham essa grana. Aí começou a me chamar. Eu acho que eu conheço eles. Conhece? Eu acho que eu sei. E aí eles começaram a me chamar assim, né? E eu fui. Daí, isso foi meio, acho que se eu não me engano, ali em junho, por aí, porque eu lembro que tava frio. Em outubro, eu fiz 18 anos. Em novembro,
eles me chamaram para fazer a festa de 90 anos de uma marca de chocolate muito famosa, que eu não vou falar, porque eles não patrocinam o podcast. Eu falo depois do off. E eles falaram assim, Jéssica, a gente vai te pagar R$80 para tu fazer a luz. Mas a gente vai deixar tu fotografar também, porque a gente tem uma câmerazinha aqui e a gente vai te emprestar essa câmera com flash e aí tu já vai aprendendo um pouco como é que é fazer evento. Aí eles me levaram e eu não segurei luz nenhuma, eu fiquei fazendo foto o evento inteiro, eles venderam todas as minhas fotos. Daí eles começaram a me chamar sempre e eu comecei a ir, fazia evento com eles, daí depois o meu cachê foi subindo um pouquinho, né, porque daí eu já estava fazendo câmera, mas tudo com o equipamento deles. Isso foi em 2011 mais ou menos. 2011. Eu ganhei a minha primeira câmera só em 2014. Então, todo esse tempo que eu trabalhei como fotógrafa, eu pedia a câmera emprestada, eu alugava a câmera de alguém, mas eu determinei na cabeça pelo teu sonho que eu queria ser fotógrafa, sabe? Então, mais ou menos, foi assim que eu comecei, resumidamente. Mas muito, muito legal. Isso aí, determinação, né? Sim. E, assim, eu tenho visto, assim, que há uns 2 anos pra cá, o mercado de mulheres fotógrafas tem crescido bastante. Sim, né? bastante. E antes a gente não via tanto, assim. Tu falou desses 2 rapazes, eu acho que eu conheço eles, sim. Mas assim, a gente, quando eu fazia pesquisa, usava assim, profissionais, só via homem. E hoje em dia a gente já vê mais mulheres no mercado de trabalho e a mulher tem uma sensibilidade diferente, né? Tem. O que eu te falo? Um olhar diferente. Primeiro, isso é devido ao quê? No meu ponto de vista, que está dentro desse mercado, tá? Primeiro, a gente está falando de um mercado onde a gente trabalha com tecnologia. Tu não tem que ter só uma câmera muito boa, né, que entregue um material ali, uma câmera que vai te ajudar a te dar o suporte. Tu tem que ter além disso, tu tem que ter um computador, tu tem que ter várias coisas relacionadas à tecnologia, e tecnologia é uma coisa muito cara. Então, um dos fatores que fazem com que os homens ingressem mais no mercado da fotografia do que as mulheres é porque a gente ainda vive numa sociedade onde a mulher ganha menos do que o homem. E é onde a grande maioria das mulheres são mães solo, empreendedoras que têm que manter a casa, o filho e a empresa sozinhas. Então essa mulher não tem aquela grana para investir tanto em tecnologia. Isso já está mudando muito dos últimos anos para cá. Mas quando eu entrei no mercado, tinham poucas mulheres fotógrafas. Quando eu ia num evento, raramente eu encontrava uma mulher. Raramente. Geralmente eu era única e muitas vezes eu era olhada com desprezo pelos outros homens, sabe? Isso acontece muito no mercado da fotografia, principalmente em eventos, assim, onde tem várias empresas trabalhando ali, formatura e tal. Então eu já senti muito a discriminação de outros homens comigo em relação a isso, mas o que eu enxergo desse mercado é essa questão social mesmo de, né, tipo, aí a gente entraria num assunto muito longo e tal, mas graças a Deus está mudando. Está mudando, tem que mudar porque, claro, quando eu fui fazer a pesquisa, eu comecei a ver, né, que só 9% das mulheres estão no mercado de fotografia. É um número muito baixo, muito baixo. Eu disse, nossa, então tu já é a segunda fotógrafa que vem. Então, assim, nossa, eu tenho que trazer muito mais fotógrafas. Sim. É um mercado que a gente tem que visibilizar mais. Sim. E uma das coisas que antes me travavam, assim, né, pra fotografar, era o fato de pensar, eu não tenho o equipamento que eu quero, porque eu tenho um equipamento, que é o mesmo equipamento que eu tenho desde 2014. Sim. E quando eu estou num lugar onde tem outros homens, várias vezes eu já fui olhada com desprezo, com aquele olhar de preconceito por ter um equipamento dentro da fotografia que a gente chama de entrada, que é um equipamento mais comum, né? O que acontece? Eu já fui olhada muitas vezes com desprezo em relação a isso, e isso me inibia de fazer o meu trabalho da forma que eu queria, porque eu pensava que eu nunca ia conseguir alcançar o resultado que eu queria se eu não tivesse aquele equipamento que, tipo, tava no auge. E aí quando eu comecei a perceber que, olha só, é melhor eu fazer o melhor com aquilo que eu tenho do que deixar de fazer alguma coisa pelo que os outros vão pensar sobre o que eu tenho, entendeu? Porque também tem uma questão, né? A gente pensa e coloca nessa posição, eu tenho que ter o melhor equipamento, né? Mas nós temos acessibilidade que os homens não têm. Sim. Eles podem ter técnicas, né? Como tu falaste, ser o melhor equipamento,
técnicas deles também, né? Sim. Que a gente não vai generalizar, né? Também tem ótimos profissionais, Muitos. mas a sensibilidade feminina, para quem trabalha com fotografia, de olhar, de ter um olhar mais minucioso, mais sensível mesmo, é da mulher, ninguém vai tirar isso. É que uma coisa que eu falo muito também, e que eu acredito muito nisso, é que a fotografia, ela é a intenção de alguém. Então, por exemplo, quando tu trabalha dentro de um nicho de família, que não é o meu nicho, né, mas o pessoal que faz foto documental de família, a pessoa, ela tá se conectando com aquele tipo de sentimento e de emoção, então ela tá colocando intenção naquilo ali. Porque a fotografia, ela é, de certa forma, a intenção daquilo que tu está sentindo. Pelo menos eu, como mulher e fotógrafa, eu penso isso. Quando eu crio alguma coisa relacionada à fotografia, tem que fazer sentido para mim. Entendeu? Tem que se conectar com as minhas emoções, com o que eu estou sentindo e com o que eu quero falar através da minha arte. Porque eu penso, isso aqui me toca de um jeito e eu quero que da mesma maneira que me toque, toque a pessoa que está vendo também. E eu acho que às vezes, não querendo discriminar ou alguma coisa do tipo, mas eu não sei se de repente os homens não tenham tanto esse olhar quanto as mulheres, de se conectar mais com as emoções e intencionar as suas emoções para dentro da sua obra, sabe? Não é exatamente o que eu te disse. Eu bem afirmativa, né? Não tem. Ai, desculpe, mas eu vi assim trabalhos belíssimos de grandes mulheres, né? Então a gente vê. Não tem que explicar. Bom, nós temos aqui o momento da deusa. Tu sabia, né? Já tinha visto. Tá, nós temos aqui o momento da deusa. E a deusa da Jéssica é a deusa Durga, que é a deusa da fertilidade, da poesia e das artes, no dia do teu nascimento. A deusa Durga. E eu gostaria muito, Jéssica, que tu deixasse uma mensagem para as deusas. Então, a mensagem que eu posso deixar para vocês é que vocês vivam a arte de vocês, sabe? Hoje eu vivo a minha arte de uma maneira não comercial, de uma maneira onde eu faço isso para me preencher, e isso tem feito muito bem, não só para o meu emocional também, para a minha saúde mental, porque a minha arte faz eu me conectar comigo mesma cada vez mais, e não tem nada melhor do que o autoconhecimento. Quando a gente se conhece, a gente sabe impor os limites também. Então, para o nosso amadurecimento, nos conectar com a nossa arte, sem pensar no que o outro vai falar, é uma dos pilares mais importantes para a nossa sobrevivência como mulher, sabe? Então, comecem com aquilo que vocês têm. Eu falei a questão do equipamento também, porque hoje eu fotografo também com o meu celular. E às vezes as pessoas não acreditam. Elas ficam, como assim tu fez essa foto com o celular? Exatamente. E não é aquele celular da maçãzinha. É um celular bem inferior. Então, assim, comecem com o que vocês têm. O principal não é o equipamento. O principal é a intenção e a emoção que a gente está colocando na nossa arte. Porque quando uma pessoa se conecta com ela, ela não está pensando qual será que foi a câmera que a Jéssica usou, qual será que foi o equipamento que ela usou. Não, ela está olhando o resultado final e está se conectando com ele. Então não façam com que isso trave vocês de iniciar naquilo que é a arte de vocês, independente de qual for a arte, mesmo não sendo a fotografia. Então esse é o recado que eu tenho para você. Maravilhosa. Tu sabe que tu falou isso assim, e me veio uma coisa assim agora na cabeça, uma questão assim, ó, que faz tempo que eu não vejo na fotografia, assim, eu digo em geral, é aquela verdadeira gargalhada. Porque Sim. hoje nós nos programamos muito para fotografar. Eu falo por mim, Jéssica. Sim. Aí, deixa eu olhar, eu vou conferir a foto, sabe? Eu não jogo ela de primeira, assim. Sim. Isso me fez, tu falou agora, me fez pensar, né? Da gente entregar a nossa arte, né? E eu sinto falta, assim, que antigamente a gente olhava, tirava a fotografia de qualquer jeito. Sim. E era aquilo que tinha, né? E a gente via momentos verdadeiros mesmo. Então fica a dica, né? Não vamos nos cobrar tanto, vamos deixar a nossa arte, a nossa naturalidade. Eu quero dizer uma coisa, eu amei que tu esteve aqui. Ai, obrigada. E eu vou te dizer, eu ficaria te ouvindo muito mais, assim, ó, muito bom ver tu falar a parte técnica da fotografia, do teu trabalho. E eu te desejo muito sucesso. Obrigada. Qualquer coisa que tu precisar,
o Deus está aqui. Quem quiser te conhecer, entrar em contato contigo, passa o teu contato para as deusas. Se vocês quiserem conhecer um pouquinho do meu trabalho e um pouquinho de mim, porque o meu trabalho fica mais no meu feed e nos stories sou mais eu, é o meu Instagram, só podia ser Martins. Só podia ser Martins. Por que Martins? Minha mãe é Martins e a minha mãe foi a maior inspiração de arte para mim. Costureira, pintora, pintava com giz de cera, fazia crochê, ela era artesã, fazia coisa com jornal, tá aí a tua empreendedora. Então só podia ser Martins. Por ela. E eu amei que tu falou dela e que tu fez essa homenagem para ela. Porque eu também tenho uma mãezinha que mora no céu e ela foi a mesma coisa que a tua, uma empreendedora. Fiquei muito mais feliz com o que tu falou agora. Que bom. Fechou com chave de ouro, Deusas Empoderadas. Um beijo, amores, até a próxima, deusa.